pessoal, tudo bem? Conseguiram enviar as atividades? Então, sejam todos muito bem-vindos, né? A nossa segunda videoaula da semana. Vamos concluir o nosso trabalho, não é? Falando sobre fontes de energia, né? Energias renováveis, não renováveis, energia elétrica. De onde vem a nossa energia elétrica? Né? Como é que ela chega até nós? Quais são as fontes de energia elétrica mais utilizadas no nosso país? Então, nós começamos a falar sobre isso, falamos sobre a energia hidrelétrica, que é produzida nos rios, né, nas barragens de água. Nós vimos lá esse processo, como acontece, vantagens e desvantagens, e vamos continuar falando sobre isso, tá bom? Aí, em nosso livro, da página 222 à página 225, tá bem pouquinho, hein? Usinas termoelétricas e combustíveis fósseis. Nas usinas termoelétricas, a queima de combustíveis fósseis, né, carvão, petróleo e seus derivados, formados pela decomposição de matéria orgânica ao longo de milhões de anos, aquece a água em estado líquido. Gente, olha, não confundam os nomes, certo? Nós falamos na aula anterior sobre as hidrelétricas, que são da água. Agora estamos falando em termoelétricas, né, que vem da queima de combustíveis fósseis. O vapor de água gerado impulsiona a turbina, resultando na produção de energia elétrica. Então, observe aqui a imagem, 15 e 16. Olha, 15, a vista aérea da termoelétrica, no Ceará. E a 16, olha aí. Tem a queima, né, dos combustíveis fósseis, aquece a água produz o vapor, aí esse vapor vem, gira as turbinas, certo? Aí passa pelo gerador de energia e, enfim, chega até as torres de transmissão. O vapor de água, ele não para aqui, né? Ele segue, se condensa e aí é refrigerada a água e a água volta, né, para o estado líquido, novamente. Continuando. Como você classificaria o recurso natural usado na obtenção de energia das usinas termoelétricas? Você falaria o quê? Que ele é renovável ou não renovável? Qual é o recurso natural que é utilizado nessa usina? Olha, os combustíveis fósseis, eles não são renováveis, né? Porque eles levam muito tempo para ser produzidos, certo? Vamos lá. Os combustíveis usados nas termoelétricas são recursos não renováveis. O uso desse tipo de combustível traz desvantagens ao meio ambiente. Sua queima libera gases, como o nitrogênio e o enxofre, que irritam os olhos e prejudicam as vias respiratórias e os pulmões. Lembram que falamos que íamos ver vantagens e desvantagens. A combustão libera ainda gás carbônico, contribuindo para a intensificação do efeito estufa e, consequentemente, do aquecimento global. Os gases de enxofre e nitrogênio emitidos por usinas que usam carvão ou petróleo e seus derivados podem se combinar com o vapor de água do ar e formar ácidos. Esse fenômeno, conhecido como chuva ácida, altera a composição da água e do solo, prejudicando plantações, florestas e a vida aquática. A chuva ácida também degrada prédios e monumentos. O carvão mineral é um dos combustíveis usados em algumas usinas termoelétricas. Entre suas vantagens, tem-se o custo relativamente baixo e as grandes reservas minerais de fácil acesso. Olha aqui a imagem de um túnel de mina de extração de carvão mineral em Criciúma, né, em Santa Catarina. Entretanto, além dos problemas ambientais e da produção de poluentes que afetam diretamente a saúde das pessoas em geral, existe o risco de acidentes nas minas
e ainda pode ocorrer um aumento da incidência de problemas respiratórios nos mineradores e nos ambientes próximos às usinas de carvão. Observe essa imagem. Olha aí os mineradores. Ó, em setembro de 1984, uma mina de carvão a 80 metros de profundidade explodiu em Santana, né, Santa Catarina, matando 3 trabalhadores por falta de ar e queimaduras. Atualmente, as condições de trabalho são melhores e há mais medidas de segurança, mas a profissão de minerador ainda é considerada perigosa. Algumas usinas termoelétricas usam o gás natural, que é uma mistura de gases encontrados no petróleo. Assim como o petróleo, ele é extraído de depósitos subterrâneos localizados sob a terra ou sob o mar, por meio de perfurações de poços. O gás natural localiza-se na parte superior dos depósitos. Olha aí, gente, estamos falando das termoelétricas e também o uso dos combustíveis fósseis. Esse recurso é usado como combustível em fogões, fornos, aquecedores e alguns veículos. É um recurso abundante e sua queima polui menos do que a do petróleo e a do carvão mineral, embora colabore para a intensificação do efeito estufa, ou seja, para o aquecimento global. As estruturas para a distribuição de gás natural têm custo elevado. Observe aí na imagem. O gás extraído é transportado por gasodutos até as termoelétricas, onde é usado como combustível. Na foto, né, a obra de manutenção em gasoduto que passa em São José dos Campos. Olha aí. Gente, além disso, por estar nos mesmos depósitos subterrâneos que o petróleo, o gás natural é obtido durante a exploração petrolífera. Portanto, ambos os combustíveis compartilham alguns danos ambientais, que podem ocorrer nas fases de exploração, refino, transporte e distribuição. A limpeza dos tanques de navios petroleiros no mar também causa danos ao ecossistema aquático. O petróleo liberado na água pode aderir às brânquias dos peixes, impedindo sua respiração, ou se prender às penas das aves e aos pelos dos mamíferos, fazendo com que esses animais percam a capacidade de se proteger das baixas temperaturas do ambiente. Outro risco são os derramamentos de petróleo, nos quais uma parte do material se espalha pela superfície da água e forma uma fina película, que diminui a passagem da luz para trechos mais profundos. Então, olha aí na imagem, derramamento, né? O derramamento de petróleo no litoral gaúcho, no município de Tramandaí, Rio Grande do Sul, 2016. No detalhe, observa aqui o detalhe, crustáceo coberto por petróleo. O petróleo adere às brânquias dos animais aquáticos, fazendo com que eles não consigam respirar. Ele também pode aderir às penas das aves e aos pelos dos mamíferos, impedindo a presença de ar. O resultado é a perda da capacidade de isolamento térmico dos animais, que podem morrer de frio. Isso impede a troca de gases necessária à fotossíntese e à respiração dos seres aquáticos. Com isso, muitos organismos morrem. Então, olha aí, certo? Então, encerramos aqui e vamos para a nossa atividade. Gente, essa é a questão 5. Essa é a questão 5. No gráfico abaixo estão indicadas, em valores aproximados, as proporções da oferta das diversas fontes de energia no Brasil em 2016. Olha, vejo que isso é de 2016.
A fonte de energia solar representa 0,01% da oferta energética e não foi representada no gráfico. Então, vamos ver aí o gráfico. Observando a imagem, dá para perceber qual é a maior fonte de energia no Brasil, não dá? Ó, essa grandona desse disco vai ser a hidráulica. Lembra das hidrelétricas? Muito bem. Aí vem as outras, né? Cada fatia representa uma fonte de energia. Biomassa, eólica, gás natural, derivados de petróleo, nuclear, carvão e derivados e hidráulica. Vamos lá. A primeira pergunta. Qual é a porcentagem do uso de combustíveis fósseis no Brasil? Aí você pode pensar assim, cadê que não tem nome fósseis, combustíveis fósseis? Vamos lembrar, né, do que é usado na produção das energias, que nós acabamos de falar sobre ela. Carvão e derivados, derivados do petróleo, né, e o gás natural. São as fontes de energia que usa combustíveis fósseis. Então, nós vamos somar os valores de cada um, certo? Ó, do gás natural, 9,1, derivados do petróleo, 2,4 e o carvão e derivados, 4,2. Se você juntar tudo, vai dar 15,7, que é o percentual que representa o uso de combustíveis fósseis no Brasil, certo? As outras questões vocês leiam com atenção e enviem ao professor. Então, nós encerramos aqui, né, a nossa segunda videoaula desta semana. E na próxima semana a gente se encontra fazendo reforço desse tema, né, das fontes de energia, como a energia chega até nós, enfim, a gente faz uma revisão geral, tá bom? Então, fiquem com Deus e tenham uma excelente semana.